A paz só nasce depois da dor. Você já sentiu uma dor tão profunda que pareceu que nunca mais iria acabar? Mas de repente algo mudou e você encontrou a paz. É como se a dor tivesse sido um portal para uma nova realidade onde a tristeza e a alegria se misturam em uma dança complicada. É isso que vamos explorar hoje, a relação entre a dor e a paz e como elas se entrelaçam em nossas vidas. A dor é uma parte inevitável da vida. Todos nós a experimentamos em algum momento, seja em forma de perda, rejeição, fracasso ou doença. No entanto, é justamente nesses momentos de dor que podemos encontrar a oportunidade de crescer e aprender. A pergunta é, será que a paz só nasce depois da dor? Ou é possível encontrar a paz mesmo no meio da dor? A história da dor e da paz. A dor é uma emoção universal que transcende culturas e épocas. Desde os tempos antigos, as pessoas têm buscado maneiras de lidar com a dor e encontrar a paz. Na Grécia Antiga, por exemplo, os filósofos como Platão e Aristóteles discutiam a natureza da dor e como ela afetava a alma humana. Já no Oriente, a filosofia budista ensina que a dor é uma parte natural da vida e que a paz pode ser encontrada através da meditação e da aceitação. No entanto, a dor não é apenas uma emoção, mas também um processo fisiológico. Quando experimentamos dor, nosso corpo libera substâncias químicas como a adrenalina e a cortisol que nos preparam para lutar ou fugir. Essa resposta de lutar ou fugir é uma reação natural que nos ajuda a sobreviver em situações de perigo. No entanto, quando a dor se torna crônica, essa resposta pode se tornar um problema, levando a ansiedade, depressão e outros distúrbios. A relação entre a dor e a paz. A dor e a paz estão intimamente relacionadas. A dor pode ser um portal para a paz, pois nos obriga a parar e refletir sobre nossas vidas. Quando estamos em dor, podemos começar a questionar nossos valores e prioridades e a buscar novas maneiras de lidar com as situações difíceis. Além disso, a dor pode nos ensinar a apreciar a vida e a valorizar as coisas que realmente importam. No entanto, a dor também pode ser um obstáculo para a paz. Quando estamos em dor, podemos nos sentir isolados e desconectados dos outros. E a dor pode se tornar uma barreira para a comunicação e a conexão. Além disso, a dor crônica pode levar a uma sensação de desespero e desamparo, tornando difícil encontrar a paz. A busca pela paz. A busca pela paz é uma jornada pessoal que cada um de nós precisa empreender. Não há uma fórmula mágica para encontrar a paz, mas há algumas coisas que podemos fazer para nos aproximar dela. Aqui estão algumas dicas. Aprenda a lidar com a dor. Em vez de tentar evitar a dor, aprenda a lidar com ela de maneira saudável. Isso pode incluir técnicas de relaxamento, como a meditação ou yoga, ou buscar ajuda de um profissional de saúde mental. Conecte-se com os outros. A conexão com os outros é fundamental para a paz. Tente se conectar com amigos e familiares, ou participe de grupos de apoio para pessoas que estão passando por experiências semelhantes. Encontre o propósito. Ter um propósito na vida pode nos ajudar a encontrar a paz. Isso pode incluir encontrar um trabalho que nos dê satisfação, ou participar de atividades que nos façam sentir realizados. Aprenda a perdoar. O perdão é uma parte importante da paz. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros, e a deixar ir as coisas que não podemos controlar. Conclusão. A paz só nasce depois da dor? A resposta é complexa. A dor pode ser um portal para a paz, pois nos obriga a parar e refletir sobre nossas vidas. No entanto, a dor também pode ser um obstáculo para a paz, pois pode nos fazer sentir isolados e desconectados dos outros. A busca pela paz é uma jornada pessoal que cada um de nós precisa empreender e que requer paciência, perseverança e autorreflexão. Em última análise, a paz é um estado de ser que podemos alcançar mesmo no meio da dor. É um estado de ser que nos permite apreciar a vida e valorizar as coisas que realmente importam. É um estado de ser que nos permite conectar-nos com os outros e encontrar o propósito na vida. Então, sim, a paz pode nascer depois da dor, mas também pode ser encontrada no meio da dor, se estivermos dispostos a buscar. A ideia de que a paz só nasce depois da dor não é só uma frase de efeito de um vilão de anime com piercings no rosto e um olhar sinistro. É uma parada que mexe com a lógica da nossa existência. Quando a gente olha pro Nagato, ou melhor, pro Pen, a gente não tá vendo só um cara que quer explodir tudo. A gente tá vendo um filósofo pragmático que cansou de esperar por milagres. O cara olhou pro mundo e percebeu que a gente vive num ciclo vicioso, onde o amor é um privilégio de poucos e o sofrimento é a regra para a maioria. A construção lógica dele parte de um ponto que dói na gente admitir. O ser humano é movido pelo medo, não pela consciência. Para entender o porquê profundo dessa tese, a gente tem que olhar para como a nossa cabeça funciona. Pensa bem, quando é que você realmente muda um hábito ruim?
É quando alguém te fala com carinho que aquilo faz mal, ou é quando a consequência bate na sua porta e te dá um soco na cara? Geralmente é o trauma que gera o aprendizado. A gente é teimoso por natureza. A paz, no sentido de ausência de conflito, muitas vezes é confundida com uma calmaria artificial, onde os problemas estão apenas escondidos debaixo do tapete. O Pen desafia essa calmaria. Ele diz que enquanto a gente não sentir a mesma dor que o outro, a gente nunca vai se entender de verdade. É uma visão brutal sobre a empatia. A gente só se coloca no lugar do próximo quando o chão dele e o nosso estão igualmente pegando fogo. Aqui entra o conflito e a contradição que fazem essa discussão ser tão pesada. De um lado temos o desejo moral de um mundo sem violência, onde o diálogo resolve tudo. Do outro temos a necessidade de sobrevivência e a realidade histórica de que quase toda a era de ouro da humanidade veio depois de uma guerra catastrófica. É um paradoxo bizarro. A gente quer a paz, mas a nossa própria biologia parece programada para o conflito. O Pen não é um maníaco que gosta de ver sangue. Ele é um idealista que perdeu a fé na palavra e passou a acreditar apenas no choque térmico da realidade. Ele usa a destruição como uma ferramenta pedagógica. É como se ele dissesse: já que vocês não aprendem pelo amor, vou ensinar pela agonia. Coletiva. A provocação que fica para nós é: será que a gente é capaz de manter a ordem sem uma ameaça por perto? Se você olhar para a geopolítica do mundo real, a gente vive algo parecido com a tese do Pen. A paz que a gente tem hoje entre as grandes potências não existe porque todo mundo virou bonzinho de repente. Ela existe por causa do medo da destruição mútua. É o conceito de dissuasão. O medo da dor extrema impede que o gatilho seja puxado. Isso faz da paz algo real ou apenas uma trégua baseada no pavor? Se a paz depende do medo para existir, ela é uma paz de verdade ou apenas uma prisão de alta segurança onde a gente é bem comportado porque tem uma arma apontada para nossa cabeça? Essa parada de zona cinzenta é o que faz a gente não conseguir simplesmente odiar o Nagato. O cara viveu num país que era o quintal de guerra das grandes potências. Ele viu a família ser morta por erro de cálculo de soldados que nem sabiam quem ele era. A dor dele não foi teórica, foi física e constante. Quando ele cresce e decide que vai ser o Deus que vai trazer a ordem, ele tá tentando dar um sentido pro absurdo que viveu. Ele quer que o mundo entenda que a dor dele não foi em vão. E aí a gente se pergunta, se a gente tivesse passado pelo que ele passou, a gente teria uma visão mais otimista ou a gente também ia querer dar um reset no sistema? É fácil falar de perdão e paz quando a gente tá com o estômago cheio e o Wi-Fi funcionando. A universalidade desse dilema atinge a gente em questões muito pessoais, como o tempo e a identidade. A gente gasta uma vida inteira tentando fugir do desconforto, mas são os momentos de crise que definem quem a gente é de verdade. A identidade de um povo ou de uma pessoa é forjada no fogo. Sabe aquele papo de que mar calmo não faz bom marinheiro? É a mesma lógica, só que em escala global e muito mais violenta. O problema é que a memória humana é curta. A dor de uma geração vira o livro de história da próxima e as lições se perdem. É por isso que o ciclo do ódio que o Pen descreve é tão difícil de quebrar. A dor traz a paz temporária, mas o tempo traz o esquecimento. E o esquecimento traz a arrogância de achar que podemos guerrear de novo sem sofrer as consequências. Vamos analisar o argumento da justiça. Pro Pen, a justiça é subjetiva. O que eu chamo de justiça, você chama de vingança. Se eu mato para proteger os meus, eu sou um herói. Se você faz o mesmo, você é um vilão. Essa subjetividade é o motor da guerra infinita. O plano do Pen era criar um ponto zero de dor. Algo tão absurdo e tão grande que nivelasse todo mundo. Sei, todos sofrem igual. Ninguém tem o direito de se sentir superior. É uma lógica de igualitarismo pelo sofrimento. É sombrio pra caramba, mas tem uma racionalidade fria ali que assusta. Ele queria forçar a humanidade a amadurecer na marra. Mas aí vem o outro lado da moeda. A paz que nasce da dor é uma paz vazia. Se eu só não te bato porque tenho medo de apanhar de volta, eu realmente te respeito? A ética sugere que a paz verdadeira deveria vir da compreensão e do reconhecimento da humanidade do outro, não do trauma compartilhado. Só que a realidade vive esfregando na nossa cara que a teoria e a prática não andam juntas. A gente vê isso em discussões na internet, em brigas de família e em conflitos de vizinhança. Muitas vezes a briga só para quando os dois lados estão exaustos demais para continuar odiando. A paz, nesse caso, é o nome que a gente dá para o cansaço de sofrer. O personagem do Pen nos obriga a olhar para nossa própria sombra. Ele representa aquele impulso humano de querer resolver problemas complexos com soluções drásticas. Quem nunca pensou num momento de raiva que o mundo precisava de uma limpeza? É uma ideia perigosa porque ignora a individualidade. O Pen trata a humanidade como uma massa única que precisa de correção, esquecendo que cada vida perdida no processo de trazer a paz é um universo inteiro que se apaga.
A contradição moral dele é usar a morte para salvar a vida. Ele se torna um monstro que ele queria combater, acreditando que o fim justifica os meios. Mas ao mesmo tempo ele nos faz questionar, e se não houver outro meio? E se a gente for de fato essa espécie que só aprende pelo trauma? A reflexão sobre a natureza humana aqui é profunda. A gente gosta de se ver como seres racionais e evoluídos, mas o Nagato aponta que somos movidos por instintos básicos. O desejo de paz dele é legítimo, mas a necessidade de controle é o que o corrompe. Isso ecoa em todos nós quando tentamos controlar as pessoas ao nosso redor para que a nossa vida fique mais tranquila. A paz forçada não é harmonia, é apenas silêncio, e o silêncio pode ser tão doloroso quanto o grito. A construção lógica do Pen é um castelo de cartas. Parece sólida, mas se baseia na premissa de que a dor é a única coisa que nos une. Se a gente aceita isso, a gente desiste da possibilidade de sermos algo melhor. Por outro lado, não dá para ignorar que a dor tem um papel transformador. Na nossa vida pessoal, as maiores lições vêm das perdas. A gente valoriza a saúde depois de ficar doente, valoriza a presença depois da partida e valoriza o sossego depois do caos. O erro do Pen não foi reconhecer o poder da dor, mas achar que ele tinha o direito de ser o administrador dessa dor. Ele tentou assumir um papel divino para resolver um problema humano. E todo mundo que tenta ser Deus acaba criando um inferno para os outros. A paz que ele propunha era real, mas era uma paz sem alma, uma paz sem liberdade. No fim das contas, o tema "A paz só nasce depois da dor" nos deixa num beco sem saída. A resposta curta é sim, historicamente e psicologicamente, a dor costuma ser o gatilho para períodos de instabilidade. Mas a resposta longa é que essa paz é frágil e tóxica se for baseada apenas no medo. A verdadeira evolução seria a gente conseguir criar paz antes da dor chegar, pelo puro exercício da inteligência e da compaixão. Só que olhando para o mundo hoje, parece que a gente ainda está muito mais perto da lógica do Pen do que de uma utopia de entendimento mútuo. A gente continua esperando o desastre acontecer para depois tentar consertar as coisas. A universalidade dos dilemas de identidade e ética que o Pen traz nos força a encarar que somos todos, de certa forma, responsáveis pelo estado das coisas. Quando a gente escolhe o ódio ou a indiferença, a gente está alimentando o ciclo que ele tanto queria quebrar. Ele falhou porque tentou quebrar o ciclo usando as ferramentas do próprio ciclo, violência e medo. Para a paz realmente nascer de algo que não seja dor, a gente precisaria de uma mudança radical na forma como a gente percebe o outro. Enquanto o outro for visto como um inimigo ou como um obstáculo, a dor continuará sendo a nossa única professora. O texto do Pen não é sobre um vilão vencido por um herói, é sobre um espelho que é colocado na frente da sociedade. Ele nos pergunta, até quando vocês vão precisar sangrar para entender que estamos no mesmo barco? É uma provocação que não tem data de validade. Ela serve para o Japão feudal, para o mundo atual e para qualquer futuro que a gente imagine. A dor é universal, o tempo é implacável e a nossa busca por identidade muitas vezes passa por conflitos desnecessários. Se a paz só nasce depois da dor, então a gente ainda tem muito o que sofrer, porque a gente ainda não aprendeu a lição mais básica de todas. A dor do outro dói tanto quanto a nossa. E enquanto essa ficha não cair de forma coletiva, o Pen terá infelizmente uma parcela de razão em sua lógica sombria e racional. Refletir sobre isso dói, mas talvez seja essa a dor necessária que o tema propõe. Não a dor das bombas e dos ataques, mas a dor de admitir que somos falhos, que somos egoístas e que a nossa paz é muitas vezes construída sobre o silêncio dos oprimidos. Se a gente quer uma paz que não venha do sofrimento, a gente tem que ter a coragem de olhar para as nossas zonas cinzentas e entender que o herói e o vilão moram dentro da gente, lutando pelo controle a cada pequena decisão que a gente toma no dia a dia. A paz verdadeira não é uma... O destino onde a gente chega depois da guerra deveria ser o caminho que a gente escolhe trilhar para que a guerra nunca precise acontecer. Mas, mano, papo reto, a gente tá longe disso. E é por isso que a filosofia do Pen continua sendo tão atual e tão perturbadora para quem para 10 minutos para pensar nela sem julgamentos apressados. É o peso da realidade esmagando a nossa vontade de acreditar em contos de fadas. A paz é cara, e a gente ainda não decidiu se está disposto a pagar o preço dela com diálogo ou se vai continuar pagando com cicatrizes. No fim, a escolha é o que define a nossa própria humanidade.